A dívida bruta do Brasil sobre o PIB chegou no patamar mais elevado e a gente precisa falar disso porque isso é preocupante. Roda a vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpLab Macro Trends, onde toda semana a gente traz para você dados macroeconômicos para ajudar você a entender como está funcionando a economia global e a economia no Brasil e o impacto disso na Bolsa de Valores. Beleza? Primeira coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, como a gente já falou na introdução, a dívida sobre o PIB do Brasil chegou no nível mais elevado, né? Se a gente olhar lá pelos dados do Banco Central, que foram divulgados essa semana, chegou a, acho que 89% aí do PIB, que é bastante elevado num caso como país que é o Brasil, né? Porém, inclusive, tem pessoas falando disso aí grandes economistas falando disso aí nas redes sociais, que se você olhar pela ótica global, ou seja, a metodologia global de cálculo de dívida sobre o PIB, esse número já passou dos 100%. É que o Brasil usa outra metodologia, onde ele não considera alguns elementos e por isso a dívida ainda estaria, aos olhos do Banco Central, em 89%. Mas de qualquer forma, seja 89% ou seja oficialmente mais de 100%, isso é ruim para o Brasil, porque o Brasil, muita gente fala, mas os Estados Unidos também estão mais de 100%. Cara, Estados Unidos é o país teoricamente mais seguro do mundo. Uma das maiores potências, se não a maior potência do mundo. Então, o Brasil não entra nessa categoria, nessa comparação. O Brasil não pode se dar ao luxo de ter uma dívida tão grande quanto ele tem. Tanto que isso é um problema porque o Brasil já perdeu o grau de investimento uns 4, 5 anos atrás, e agora pode ter mais um rebaixamento. Então, isso é perigoso, isso assusta investimentos internacionais, isso espanta, né, os investimentos estrangeiros. E o Brasil ele já é considerado como grau especulativo, né? Junk bond, aos olhos dos mercados globais. Então isso é perigoso. E além do que, tem toda aquela questão que a gente já vem falando sobre o déficit cada vez maior, sobre a taxa de juros que estava fora do lugar e agora é um processo que o Banco Central está tomando para aumentar cada vez mais a taxa de juros, porque tem que conter a inflação não para de subir. Então tudo isso junto, somado, faz com que o Brasil fique com uma reputação cada vez pior. Outra coisa que a gente precisa falar também é que o perfil da dívida do Brasil é ruim. A dívida interna do Brasil ela é muito curta, ela tem um prazo médio de vencimento, aí, se eu não me engano, de 3 anos e alguma coisa, o que é muito curto. No exterior, o Brasil consegue emitir títulos mais longos, mas no geral, a dívida do Brasil tem um prazo muito curto, tem dificuldade de rolagem, enfim, é uma situação que não é muito boa. Inclusive, esse prazo médio aí da dívida é o mais curto, né, o menor prazo desde 2011, muito por conta do que aconteceu aí na pandemia, todas as medidas de estímulo aí, e tudo que aconteceu, os gastos que foram feitos aí, tudo isso contribuiu para que essa dívida, para que esse prazo médio ficasse ainda menor. Muito bem, estamos aqui no Boletim Focus, ó, no dia 26 de março, e dá uma olhadinha aqui. IPCA mais uma vez subiu. E olha só, há uma semana ele estava em 4,71, que já era muito alto. E agora ele está, comparação semanal, 4,81. Se eu não me engano, é o 12º ou 13º aumento consecutivo. Assim, eu já até perdi a conta, né? Até difícil da gente mensurar. Mas ó, você vê, o IPCA continua com projeção de aumento. O PIB, em contrapartida, continua diminuindo, ó, de 3,29 passou para 3,22, que agora já está em 3,18, então é aquilo, enquanto a gente não tiver um plano claro de poder resolver a questão da pandemia e reabrir os comércios, reabrir a economia, as projeções do PIB devem continuar caindo. Vale lembrar também que foi divulgado o dado do IGPM nos últimos 12 meses, ele está em mais de 31%, ou seja, é absurda essa alta, e isso mostra o quanto a inflação está sendo uma ameaça. Questão do IPCA também, como vocês acabaram de ver no Boletim Focus. Então, o Banco Central com certeza está pensando em o que ele vai fazer para poder conter essa inflação, porque tem que evitar que ela saia do controle. Né? Agora eu quero dar uma olhadinha no OpLab para vocês verem uma coisa. Estamos aqui no gráfico do OpLab, vamos dar uma olhada um pouquinho na Bolsa Brasileira. A gente pode ver aqui de uns tempos para cá, a Bolsa tem oscilado e ela tem tido dificuldade de romper essa resistência aqui que se formou, né? Você vê que ela bate e cai. Aí bate e cai. Aí bate e cai, até subiu um pouquinho aqui, mas ó, ela tá sempre nesse nível aqui. E aí no último pregão também fechou em queda.
Vamos dar uma olhada como que isso se traduz aí ao longo das próximas semanas, se vai ter uma subida ou não, mas é importante a gente sempre lembrar que quando a gente tem todos esses problemas de conjuntura macroeconômica dentro de um país como o Brasil, que é um país emergente, isso tem sim um efeito na Bolsa de Valores maior do que teria em países como, por exemplo, os Estados Unidos, grandes mercados assim. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, ainda falando de Brasil, é a curva de juros futura, aqui DI futuro 2029, a gente vê que ela continua subindo. Teve uma alta muito grande aqui desde o dia 18 de março e tal, e aqui a gente está quase também num patamar de romper esse nível aqui que estava em 9,12 e agora ela está em 9,10. Então, o que isso significa? Significa que o mercado futuro já está precificando uma alta de juros. Por tudo que a gente já falou, por conta da situação fiscal, por conta do déficit, por conta da dívida PIB que não para de subir, por conta do câmbio, e tudo isso faz pressão no câmbio, o câmbio depreciado, a insegurança política, a insegurança jurídica, tudo que a gente vê aqui, toda essa instabilidade, está fazendo pressão. A possibilidade também da gente ter mais um downgrade, ou seja, um rebaixamento de nota por conta de tudo isso que está acontecendo, faz com que o Brasil se torne um país cada vez mais arriscado, portanto o mercado demanda cada vez mais juros mais altos. Então, até por conta do aumento da inflação também, tudo isso a gente deve ver impactos aqui na precificação dos juros futuros. Agora, falando de Estados Unidos, tá? A gente está aqui no rendimento do título do Treasury de 10 anos, que eu já vinha falando em alguns outros vídeos. A gente vê que ele ainda continua na tendência de alta, mas ele deu uma queda, ó. Ele caiu 4% esses últimos dias aí. E aquela coisa, será que vai subir muito mais? É difícil dizer, mas como a gente já falou, não é do interesse do governo que essa taxa suba muito, porque eles querem poder continuar se endividando a juros mais baixos. Um dado interessante aqui da gente olhar é a volatilidade, né? Então aqui a gente está olhando o índice VIX, e para vocês terem uma noção, ó, agora ele está em 17. 17 é o número mais baixo desde o começo da pandemia, ou seja, ele voltou para níveis pré-pandêmicos. Lá em fevereiro, antes do carnaval de fevereiro de 2020, você vê aqui que o VIX estava em torno de 15 a 17, e depois ele deu aquela porrada que chegou até quase 80, e depois foi caindo, mas ele nunca tinha caído abaixo de, não sei, 20 ou alguma coisa assim, e aí ele caiu essa semana. Então a gente está novamente com a volatilidade baixa, e vamos ver o que acontece, se ela continua caindo ou se em algum momento ela vai aumentar. Aqui olhando o câmbio do Brasil, né, o dólar ele tinha caído principalmente aqui quando teve a notícia do aumento da Selic, porém ele tem novamente subido por conta de todas essas questões que a gente já falou, então questão de dívida, etc, e tudo isso. E por último aqui, queria só mostrar novamente o Fear and Greed Index, que agora está em 58, que é considerado greed, ou seja, ganância, né? Da última vez ele estava neutro, e aqui novamente a gente pode ver por quê. Então aqui os indicadores dentro desse índice. Junk Bond Demand, ou seja, demanda por títulos lixo. Os investidores estão aceitando rendimentos maiores para investir em títulos muito menos seguros, né? Então esse é um indicador que está marcando aqui ganância extrema. Mesma coisa aqui se a gente olhar, ó, S&P 500, a Bolsa Americana fazendo nova máxima. Então isso também é um indicador aí que as pessoas tendem a ficar de olho. Enfim, tudo aqui para mostrar que o índice agora está em 58. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio do OpLab Macro Trends. Se você gostou, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui também vai estar o link para você poder conhecer o OpLab por 30 dias grátis, que é a melhor ferramenta hoje aqui no Brasil para você poder fazer a gestão do seu portfólio com ações, opções, fundos imobiliários. E agora você tem uma série de indicadores novos que a gente recém lançou, que são indicadores estatísticos, como correlação, etc. Indicadores técnicos como maiores tendências de alta, maiores tendências de baixa. Temos também indicadores fundamentalistas como ROIC, etc. Enfim, é muita coisa legal, então dá uma olhada, os links vão estar aqui na descrição. E é isso, até a próxima.